Olá, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê sabedoria e discernimento. Eu sou o pastor Darcio. E eu, Nilza, E nós estamos aqui para mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. para conhecer, não basta só conhecer, nós temos que conhecer e viver a palavra de Deus. Antes disso, eu gostaria de estar falando com vocês a respeito da Rádio Vineyard. Nós temos aí um projeto de levar a palavra de Deus a todas as nações. E isso não é um projeto nosso, isso é um projeto de Deus, que você tem uma Bíblia aí, você abre aí em Marcos capítulo 16, versículo 15, você vai ver que Jesus nos envia a pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E nós estamos usando aí a Rádio Vineyard para pregar o evangelho, por enquanto, somente por louvores, através de louvor, através da música cantada, da palavra cantada. Então, você é o nosso convidado a participar com a gente desse projeto, orando, contribuindo com músicas, contribuindo com temas para a gente fazer uma programação, né? Em nome de Jesus, a gente pretende começar uma programação aí ao vivo, né? Então, participa com a gente. Hoje, você pode ouvir através da internet, em qualquer lugar que você esteja, através do seu telefone, ou do tablet, ou do teu computador. Se você tem uma loja, um negócio, um escritório, e pode estar colocando a Rádio Vineyard, bota lá, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Isso que é o mais interessante. As pessoas vão estar ouvindo a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui com louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana. www.radiovineyard.com. E nos ajude. Se você tem aí um pedido de oração, você pode estar mandando para a gente através do WhatsApp da rádio, que é o 239-849-6995, e a gente vai estar orando por você. Hoje nós temos músicas em português do Brasil, português de Portugal, em espanhol, em inglês, em chinês, em alemão, em francês, em hebraico e em japonês. Então, vem aí com a gente, vem aí estar participando desse ministério conosco, em nome de Jesus. Nós vamos começar aqui falando do nosso conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, como eu sempre falo, né? Não adianta a gente só conhecer. Se você conhece e não pratica, a gente vai ser um crente, não um cristão. O cristão é aquele que vive a palavra de Deus. O crente é aquele que conhece, aquele que crê, mas não vive. Continua com a sua vida do jeito que quer. Né? Nós temos aqui a nossa comunidade virtual, né? Que é a nossa comunidade Crer, conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Restaurar o quê? Vidas, restaurar famílias, restaurar relacionamentos. É isso que a gente quer fazer dentro da palavra, sempre seguindo a palavra. Na próxima terça-feira, né, toda a primeira terça-feira do mês, a gente tem a nossa reunião de oração. Então, você é o nosso convidado. Na próxima terça-feira, a gente vai ter essa reunião e você é o nosso convidado. Se você precisa conversar com a gente, trocar uma ideia, nós temos aí dias para fazer aconselhamento. É só você se conectar com a gente aí, através do WhatsApp da rádio, como você queira. E a gente vai estar falando com vocês. Todas as quintas-feiras nós temos estudo bíblico, sempre com um tema que é trazido, muitas vezes esses temas são trazidos pelas pessoas. Se você tem uma dúvida e você quer esclarecer essa dúvida conforme a palavra, manda para a gente. Você pode escrever aqui embaixo, ou você pode usar o WhatsApp da rádio, escreve lá, e nós vamos preparar um estudo conforme a palavra do Senhor. Todos os domingos nós temos o nosso culto da família, né? E no próximo domingo, é o primeiro domingo de dezembro, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia do Senhor. Então, você separa aí os teus elementos, né? E venha participar com a gente. Venha participar, que vai ser uma grande bênção. Você pode estar participando conosco através do Zoom, né? Sempre com o mesmo ID, com a mesma senha, para que não haja problema de você se perder. Então, você pode estar participando com a gente. Você pode estar entrando também nas nossas redes sociais, né? Nós estamos lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, e venha participar com a gente. E também na rádio, né?
www.radioviniarde.com. Venha se conectar, venha orar, venha divulgar o nosso ministério, que não é nosso. O ministério é um ministério do Senhor. Bom, nós estamos aqui na terceira parte, e hoje é a última parte desse estudo, sobre atributos de Deus. E a gente já falou aqui que os atributos de Deus, todo cristão tem que conhecer. Você tem que conhecer o Deus que você, teoricamente, serve. O Deus que você, teoricamente, aceita na sua vida. O Deus que você, teoricamente, é guiado por Ele. Então, nós temos que conhecer esse Deus. E como é que a gente conhece esse Deus? A gente tem que conhecer os atributos dele. Então, nós já falamos sobre os atributos de Deus, né? E tem a primeira parte, que nós fizemos na semana retrasada, a segunda parte nós fizemos na semana passada, e hoje nós vamos fazer a terceira parte. Mas na segunda parte nós falamos sobre um atributo de Deus, que é ser um Deus único e triuno, um Deus trino, um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos sobre a soberania de Deus, sobre a perfeição dele, falamos que ele é bondoso, amoroso e misericordioso, falamos sobre a sabedoria, que é infinita essa sabedoria do Senhor, falamos que ele é um Deus verdadeiro, um Deus que fala a verdade e que faz a verdade. E se nós servimos a esse Deus, tem vários atributos aqui que são exclusivos de Deus, mas tem outros atributos que ele quer compartilhar com você e comigo. Ele quer derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida, né? Então, esse atributo de ser verdadeiro é alguma coisa que é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Não é um Deus que dá um jeitinho. Não é um Deus que é de meias palavras. E vimos um outro atributo, que ele é fiel. Ele é fiel e poderoso, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. E hoje, cumprir promessas é um negócio bastante difícil. A gente não vê com muita frequência pessoas que cumprem as suas promessas. Mas esse Deus, ele é um Deus fiel, um Deus misericordioso. E hoje nós vamos falar sobre justiça. Lembrando que todos os atributos de Deus, eles são individuais, e um não é melhor que o outro, e um não se sobrepõe ao outro. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E o que é justiça? Justiça significa que Deus é plenamente justo, plenamente perfeito, né? Ele é reto, e a gente vê isso no Salmo capítulo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ou seja, indignação pelo quê? Indignação pelo pecado, né? Não há injustiça em Deus. Deus não é injusto, né? Deus, ele faz as coisas perfeitas. Ainda que muitas vezes para você e para mim pareça injustiça algumas coisas que a gente vê, com Deus não é assim. Não há injustiça em Deus. E dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ou seja, ele sempre é correto. Os seus juízos são perfeitos. Na verdade, o que acontece é que muitos estudiosos, eles querem dar um jeitinho nessa justiça de Deus. E a gente vê aqui o que a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 17, versículo 30. 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, aqui
Deus ele está deixando de lado o teu tempo de ignorância, o meu tempo de ignorância. Então, esse tempo de ignorância, ele deixa de lado. Ele perdoa, mas ele espera que você e eu nos arrependamos das coisas erradas que nós fizemos. O tempo da ignorância passou? Passou. Hoje a gente sabe mais, né? E quando a gente conhece um pouco mais da palavra, na verdade, isso passa a ser um complicador para nós. Porque quando você e eu conhecemos mais sobre um assunto, nós não temos como nos desculpar se a gente pisar na bola, se a gente fizer alguma coisa errada. Então, a justiça de Deus, ela perdoa os tempos da ignorância, mas quando você e eu já sabemos de algumas coisas e a gente não se arrepende, a gente não quer ter a nossa vida transformada, essa justiça de Deus, ela vai acontecer na minha vida e na tua vida, independente de quem seja. Independente se você é um pastor, é um doutor, é um bispo, um apóstolo, um semideus, não importa o que você seja, essa justiça ela vai acontecer. E ela vai acontecer independentemente de eu querer ou não. Por quê? Porque esse atributo de Deus, essa essência de Deus, de ser justo, ele vai exercer isso. Um outro atributo é a santidade. A santidade significa que Deus é completamente separado do pecado. Deus é santo. Se ele é separado do pecado, ele não convive com o pecado. Ou seja, muitas vezes a gente se depara com pessoas que se dizem cristãos, mas que estão metidos no pecado e diz que tem uma relação com Deus. Então é complicado isso. É complicado isso. Se Deus é santo e nele não tem pecado, ele não vai se misturar. Ele é totalmente comprometido com a sua honra. Então, Deus ele não vai se meter com você e comigo se nós estivermos enfiados no meio do pecado. Não existe relação de santidade com o pecado. E a gente vê isso em Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Quando Isaías foi purificado, que um anjo com uma tenaz tirou uma brasa viva e purificou seus lábios. Então, ele diz aqui que ele não tem pecado. Ele é santo, ele não tem pecado. E a gente vê aqui em João capítulo 17, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui, Jesus está falando do Deus Trino, ele está se referindo ao Deus Pai e dizendo, olha, assim como nós somos um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos feitos santos através de Jesus Cristo. Não é que nós nascemos santos, não, nós nascemos no pecado. Nós somos santificados através do sangue de Jesus. Ele nunca vai se relacionar com qualquer coisa que seja impura ou qualquer comportamento indigno. Então, muitas vezes, a gente pode até falar assim, mas sabe, foi um deslize. Pois é, querido, quando você desliza, quando eu deslizo, na verdade, nós estamos no pecado. Nós praticamos o pecado. Se você não se arrepende e pede perdão, fatalmente a tua relação com Deus ela é cortada, porque Deus é santo, né? E ele não vai se relacionar nem com você, nem comigo. E a gente vê aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, o atributo da santidade em Deus exige que você e eu, ou exige que os pecadores estejam separados dele. Se a gente peca, a gente é separado dele. A menos que estes sejam justificados. Justificados pelos méritos de Cristo, pelos méritos do sangue que Jesus verteu na cruz por você e por mim. Sendo feitos, através de Jesus, nós somos feitos o quê? Santos. Agora, nós estamos no mundo de pecado. Ai, pastor, mas é difícil. Pois é, ninguém disse que era fácil. E, de novo, a gente vai falar, né? Ser cristão é para gente que é forte. É para gente que tem desejo de andar com Deus. Para gente que deseja ter uma transformação na sua vida. Agora, se você não deseja, sinto muito. Se você é daqueles cheio de mimimi, aqueles que querem ser o centro das desgraças, desculpa. Você vai ter que buscar outro Deus, porque o nosso Deus, esse Deus que eu estou te apresentando aqui, é um Deus santo. E é um Deus que quer pessoas que busquem a santidade. Não que sejam santos, mas que busquem a santidade através da justificação pelo sangue de Jesus. É assim que a gente vai caminhando. Outro atributo de Deus é que ele é gracioso. Não, ele não é palhaço, não é isso não. Ele é gracioso, ele é cheio de graça. Graça é um atributo de Deus e só ele pode fazer as coisas gratuitamente, graciosamente. Deus libera abundantemente essa graça sobre os seres humanos. Deus libera a sua graça de graça. Ele não cobra nada por isso. Ele não cobra. A única coisa que ele espera que você e eu façamos para aceitar essa graça é que a gente obedeça. Nós temos que obedecer. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, eu não disse que era fácil. Mas essa graça, ele derrama sobre a nossa vida. E a gente vê isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça é um dom. A graça é um atributo, é um dom de Deus. E ele quer derramar sobre a nossa vida. Mas depende única e exclusivamente de nós aceitarmos essa graça. E a graça a gente pode até fazer uma comparação assim bastante rude, né? Quando você pega um porco que está no chiqueiro, você dá um banho nele, passa perfume nele, põe ele em cima de uma cama de lençóis de linho branco. Você deixa lá, você virou as costas, sabe para onde ele vai? Para o chiqueiro. Ele volta para a lama, ele volta para aquela coisa horrível. E essa graça que Deus está dando para você e para mim. E essa graça que a gente tem que entender, que a gente tem que receber e que a gente tem que usufruir. É essa graça. A graça de irmos para o céu através de Jesus, de passarmos a eternidade através de Jesus. Essa graça é distribuída de graça, mas Deus te dá a liberdade para você e para mim de nós aceitarmos ou não essa graça. E é isso que nós temos que fazer. E eu não posso aceitar pela Neuza, nem a Neuza por mim. Ou seja, você tem que aceitar individualmente. Outro atributo que o Senhor tem, que Deus tem, é a liberdade.
Está lá em Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Pois é. Liberdade significa que Deus, ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele tem a liberdade para ele fazer o que ele quer. Ou seja, ele é completamente livre. Livre para executar a vontade dele, de acordo com as perfeições da sua natureza. Ele é perfeito. Apesar de ser completamente independente, completamente livre, isso não significa que Deus seja livre para pecar. Essa liberdade ele tem, mas ele não é livre para pecar. Deus ele não é livre para mentir. Deus ele não é livre para deixar de ser Deus. O mesmo morrer, pois tais coisas contrariam o seu próprio ser. Ele tem essa liberdade, a liberdade de fazer o que ele quer. Uma liberdade que muitas vezes você e eu não conhecemos. Não, pastor, mas espera aí, eu estou num país livre. Pois é, você pode estar num país livre, mas você pode estar preso. Você pode estar preso no seu conhecimento, você pode estar preso na sua arrogância, você pode estar preso na tua forma de ser. Ah, eu sou assim, eu não mudo. Pois é, querido. Mas é essa liberdade que Deus quer passar para você e para mim. E a gente vê que esse atributo de liberdade, ninguém ensinou a Deus. Ninguém ensinou a Deus. Ele não dependeu de ninguém para aprender, e ele não depende de ninguém ou de nada para ele executar essa liberdade. Ele sempre foi liberto. Um outro atributo que a gente vê em Deus é a paz. A paz é um atributo que Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão, não há nenhum tipo de desordem, né? E a gente pode ver isso em Juízes capítulo 6, versículo 24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Ou seja, o Senhor é paz. O Senhor, ele é o Deus de paz. E em Deus não tem confusão. E em Deus não tem desordem. E muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãos numa mesma comunidade, trazendo confusões, fazendo desordens e achando que todos eles estão fazendo isso em nome do Senhor. E, na verdade, não estão. Porque esse atributo de paz, Deus quer relacionar ele com você e comigo. Ele quer repartir esse atributo conosco. Assim como ele distribui a graça, ele está distribuindo a paz. O que depender de vós, tende paz com todos. É o que diz a palavra. E muitas vezes o que a gente quer, né, e a gente conversava agora há pouco sobre isso, a gente quer brigar. Né? Eu sou uma pessoa que o meu velho homem é briguento, então eu quero brigar, eu quero discutir, eu quero disputar. E, na verdade, é isso que a gente tem que estar matando o nosso velho homem todos os dias. Né? Então, eu tenho que buscar esta paz. Eu tenho que receber essa paz que o Senhor dá liberalmente para você e para mim. Nós listamos aqui 22 atributos de Deus.
Falamos sobre a seidade, ou seja, Deus não foi criado por ninguém nem por nada, ele sempre existiu. Falamos da onipotência de Deus, ou seja, ele é potente para fazer o que ele quiser, ele criou o mundo. Né? Falamos da onisciência de Deus, ou seja, ele sabe tudo o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Falamos da onipresença de Deus, que Deus ele está em todo canto. Em todo canto. Então, não adianta querer se esconder dele. Falamos da eternidade, falamos da imutabilidade, falamos do infinito de Deus. Falamos também sobre ser um Deus único e trino, sobre Deus soberano, perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso, um Deus cheio de sabedoria, um Deus paciente, um Deus verdadeiro, paciente porque ele espera que você e eu nos arrependamos do pecado. Um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Falamos de um Deus que é justiça, santidade, um Deus que derrama da sua graça e da sua liberdade, da sua paz sobre a nossa vida. E espera que você e eu absorvamos isso e vivamos isso com ele. Bom, as conclusões que nós chegamos aqui. Primeiro é que nós conhecemos um pouquinho mais desse Deus, bem pouquinho. Desses 22 atributos, a gente não vai fechar nesses 22, porque isso não é uma lista finita, não, isso é uma lista infinita. Mas o que a gente chega no final desse estudo, nessa terceira parte, é que nós conhecemos um pouco mais desse Deus. Um Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Um Deus que pode influenciar. Conhecer os atributos de Deus é contemplar o esplendor dele. É perceber nossas limitações e a necessidade que temos de ter o Senhor. Quando eu conheço um pouco dos atributos de Deus, eu vejo o quanto limitado eu sou. Além disso, nós percebemos que este Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele é transcendente, ele é eterno, ele é imutável, ele é tudo. Percebemos a grandeza desse Deus, que não é um Deus que eu posso dar ordens para ele. Como muitas vezes nós temos visto pessoas, e principalmente pregadores, que dizem assim, Deus vai te dar. Não, Deus dá se ele quer. Quem fala isso é porque não conhece essa grandeza, a grandeza desse Deus. Quem fala isso, quem dá ordens para Deus, eu ordeno, é quem não conhece essa grandeza de Deus. Nós concluímos que esse Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você e para mim. E se isso não aconteceu na tua vida, tenha certeza de uma coisa, que o problema não é de Deus. O problema é seu ou meu, mas ele não é de Deus. Essa não é uma lista final. Na verdade, essa é uma lista que nós fizemos, mas, na verdade, se você começar a buscar dentro da palavra, você vai encontrar outros atributos. Não é uma lista que eu posso dizer que, olha, acabou aí. Eu não posso colocar essa como uma lista padrão, dizendo, olha, esse aqui é o padrão dos atributos de Deus. Não. Isso aqui é uma pequena coletânea de alguns atributos de Deus que nós, na nossa mísera pesquisa, conseguimos achar. Mas os atributos de Deus são infinitos. Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre isso? E uma conclusão que a gente chega também é que todo cristão deve conhecer um pouco desse Deus. Deve conhecer e temer um pouco desse Deus. Deve conhecer e pensar duas vezes quando você e eu falarmos, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu estou debaixo da graça
de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque quando você conhece um pouco desse Deus, da grandiosidade desse Deus, a gente tem que começar a dobrar a língua para nós falarmos desse Deus. E a gente vê aqui uma conclusão muito maravilhosa, que Jeremias, que se você ainda não leu o livro de Jeremias, seria interessante que você fizesse, um livro maravilhoso. É conhecido como profeta chorão, porque ele chora para chuchu, mas é um livro maravilhoso. Mas ele dá aqui uma conclusão para nós, maravilhosa, que está em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Desculpa. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, ele começa o versículo dizendo assim, olha, desce daí, você que acha que é muito bom, você que acha que tem todo o conhecimento, você que acha que você é o cara, que você é a mina, desce daí. Tudo que você acha que é glória da tua vida, sai, põe de lado. Põe de lado. Mas se glorie em quê? Em conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Em conhecer e viver o que esse Deus deseja para a nossa vida. Ele termina aqui dizendo assim, o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça. Ou seja, se você ainda tem a ideia de que Deus é só amor, eu quero te dar uma triste notícia. Deus é misericórdia, é verdade, mas ele é juízo e justiça também. Então, se você está esperando que nos 45 do segundo tempo, Deus mude a regra do jogo, fala assim, olha, então eu vou perdoar todo mundo. Não creia nisso. Se alguém falar isso para você, não acredite nisso, porque a palavra não diz isso. A palavra diz exatamente o contrário. Que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, mas Deus também é juízo, e ele vai fazer justiça. Então, querido, em nome de Jesus, que você e eu possamos não só conhecer esses atributos do Senhor, conhecer esses atributos que Deus tem, mas que nós possamos viver esses atributos na nossa vida. E que a gente deixe de tanto churumelo, né? De ficar falando, porque sabe. Não importa, não se importe com os outros. Se importe com você. O teu relacionamento com Deus é o que importa. Não importa se a Nilza está tendo um relacionamento com Deus ou não, ou se a Nilza se preocupar se eu estou tendo um relacionamento com Deus ou não. Não, isso não é um problema dela e nem é um problema meu. O meu problema é eu ter um relacionamento com Deus. O problema dela é que ela tem um relacionamento com Deus. Na verdade, esses atributos, eles vêm, na verdade, para colocar a gente numa sinuca de bico. A gente vai para o cantinho da parede. Porque, olha, Deus está falando assim, olha, agora você me conhece um pouco mais. E como é que você vai viver? Você vai viver essa vida medíocre que você está vivendo? Você vai viver essa hipocrisia de ser cristão, que você diz para todo mundo? Ou você vai querer andar comigo? Porque no final das contas, querido, vai ser você e Deus, vai ser eu e Deus. Não importa o governo, não importa o Estado, não importa o dinheiro, não importa a influência, não importa os diplomas, não importa nada disso. É você e Deus, é eu e Deus. E mais ninguém. Que você possa ter tirado tanto proveito quanto nós tiramos desse estudo. Que você possa ter conhecido um pouco mais dos atributos de Deus, assim como nós conhecemos e aprendemos. E desejamos viver aqueles que Ele quer repartir conosco. E desejamos
entender que esse Deus não é um deusinho, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima quinta-feira, que vamos ter um outro estudo, que Deus vai estar preparando em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos também neste domingo com Santa Ceia do Senhor. Prepare aí os seus elementos e nós vamos participar juntos da Santa Ceia em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.